Olá pessoal, saudações a todos. Hoje eu quero neste vídeo oferecer um documentário para vocês aqui no canal, tá? Então vou fazer essa preparação explicando alguns detalhes e depois que acabar a minha fala, entra esse documentário para que você possa assistir. Esse documentário é tranquilo observar porque ele está em língua portuguesa de Portugal, porque é uma emissora de Portugal, portanto é fácil para vocês brasileiros entenderem, mas sobretudo acho que muita coisa que está acontecendo hoje na sociedade, principalmente no Brasil, reflete exatamente o que esse documentário fala. Então não é conspiração, não é uma coisa inventada. Vocês estão percebendo que em função dessa pandemia, em função de alguns acontecimentos no planeta, muita coisa está sendo revelada. E para quem é uma pessoa desperta e para quem observa como que são jogadas as cartas no planeta, essas pessoas elas estão realmente manipulando tudo. Não é uma conspiração, é uma realidade. E o ano 2020 ele tem muito a mostrar isso para todos nós, na prática, como isso está sendo feito. Então ele mostra exatamente o que está acontecendo. Olha, por exemplo, o que a grande mídia faz. A gente já tem emissoras que foram compradas pelo PCC, que é o Partido Chinês, e eles estão dominando vários locais do planeta. E no Brasil tem emissoras que foram compradas, enquanto algumas estão mostrando as belezas do sistema comunista, algumas, como essa portuguesa, está mostrando a realidade. Então eles vão lá, começam a iludir as pessoas, começam a criar um novo discurso. O quarto poder, que é a grande mídia, tem essa possibilidade, de criar um novo discurso, criar uma nova realidade para que tudo seja aceito. Tudo foi feito dessa maneira. Pegar o sistema soviético, pegar o sistema cubano, pegar os sistemas que estão aí comunistas no mundo ainda e socialistas, todos eles agem da mesma maneira. É grande a propaganda da imprensa para que tudo seja normal. Uma vez implantado, não tem mais como você fugir. Por isso que eu falo que a liberdade é algo que todos nós temos que brigar, porque ela pode mudar de um dia para o outro. E eu estou fazendo a minha parte, por isso que estou colocando esse documentário para vocês. Mas prestem muita atenção de como é colocada essa realidade. É muito bem explicado esse documentário. Tenha paciência, assista, é um documentário curto de meia hora, mas vale muito para que você possa explicar isso para as pessoas e para que você, sobretudo, entenda o que está acontecendo nesse planeta. Ok? Outra coisa muito interessante é que vocês percebem que grande parte das atitudes dos governos foram atitudes não baseadas na ciência, mas em protocolos da China. O próprio lockdown, a própria questão das máscaras, são coisas que estão lá via China, através da OMS como um caminho por isso, que não tem nada a ver com saúde, a OMS, mas tem uma organização mundial. E a gente tem uma agenda querendo ser implantada. Tá? Então a prova realmente do que aconteceu tá aí no documentário, no começo, toda aquela coisa oculta que não foi revelada e a doença espalhando pelo mundo, depois os protocolos que foram colocados e as atitudes que os governadores e prefeitos tiveram no Brasil, por exemplo, de fechar todo mundo sem um conceito, sem nada, não tem ciência nisso, tanto é que tem comissões no planeta inteiro agora indagando os governos, por que vocês tomaram essas atitudes? Era justificável tanta gente ser trancada nas suas casas, quebrar uma economia para isso, deixar pessoas loucas, pessoas se suicidarem? Foi necessário isso? Portanto, pessoal, todas essas coisas são muito claras, mas agora está fácil de falar. Eu lembro quando eu comecei a fazer os vídeos em março, em fevereiro, em janeiro, tem até vídeo que foram bloqueados, as pessoas não acreditavam muito nessa história, mas agora estão aí aparecendo os documentários, aparecendo tudo aí muito claro, e acho que vocês também já estão percebendo. Então vamos colocar isso bem explicado na prática com essa informação desse documentário. Boa diversão, até! Não se esqueça realmente de se inscrever no canal, aproveita, se inscreve agora, dê o seu like e divulgue esses vídeos para as pessoas que você gosta. Honrar a todos e bom documentário. Sem bombas, sem balas. Essa é uma guerra invisível. Eles desenvolveram maneiras de manipular todos nós.
Isso é tudo infiltração e subversão para se controlar a narrativa. Querem mudar as percepções de seus oponentes sobre você. Nossos direitos dados por Deus estão sendo silenciosamente erodidos. No entanto, estamos completamente inconscientes, enviando uma carta oficial pedindo que um funcionário americano eleito não possa exercitar seu direito à liberdade de expressão. Faz com que certos meios de comunicação pensem 2 vezes antes de relatar problemas sobre certos tópicos. O reitor de uma universidade pessoalmente me advertiu e me escoltou para fora do campus, dizendo-me para não voltar. Uma despercebida força das trevas está atacando a América. É uma luta entre liberdade e totalitarismo. Manipulando a América, o manual do regime comunista chinês. A bola de cristal do Ano Novo desce na Times Square em 1º de janeiro de 2020. Ao mesmo tempo, a mais de 11 mil quilômetros de distância, em Wuhan, na China, havia pressão política sobre 8 profissionais da saúde. A polícia local se encontrou com esses médicos um após o outro, perto do dia do Ano Novo, e os acusou de espalhar boatos e perturbar seriamente a ordem social. A polícia também os alertou que se eles não sentissem remorso, sofreriam punição legal. Quais são as evidências incriminatórias contra eles? Mensagens enviadas a amigos em 30 de dezembro. Uma mensagem dizia: 7 casos de SARS foram diagnosticados no mercado de frutos do mar sul da China, em Wuhan. Outra dizia: um caso de pneumonia infecciosa por coronavírus foi confirmado na filial de Houhu, no 2º hospital de Wuhan. Outras diziam: o governo ainda não decidiu tornar o caso público. Por favor, tenham cuidado, pessoal. Quando a bola de cristal da Times Square desceu, nenhum dos folhões estava ciente da pressão política a milhares de quilômetros de distância, mas a tragédia estava se aproximando. A apenas centenas de metros da bola de cristal está o outdoor da agência de notícias Xinhua, que é a agência de notícias oficial do Partido Comunista Chinês. 7 horas após a véspera do Ano Novo, a Xinhua anunciou em seu site em chinês: a polícia de Wuhan tomou medidas legais contra 8 profissionais da saúde porque eles estavam disseminando informações falsas. A agência também disse ao público chinês para não acreditar neles ou espalhar boatos. Você tinha médicos heróis que estavam soando o alarme, tentando contar ao mundo sobre a Covid-19. E o Partido Comunista Chinês reprimiu isso imediatamente. Essa censura exacerbou diretamente a Covid-19. E é algo que agora está impactando muitos americanos. Censura da mídia. A Xinhua é a agência de notícias oficial da China, controlada diretamente pelo Conselho Estatal do PCC. Tsai Ming-jiao é presidente da Xinhua. Anteriormente, atuou como vice-diretor do Departamento de Propaganda do PCC, onde ele governava a mídia com um punho de ferro, demitindo escritores que ousavam dizer a verdade, com um forte controle sobre a mídia e lealdade política ao partido. Alguns o chamam de assassino de notícias. Em julho de 2011, a Xinhua assinou um contrato de longo prazo por um espaço publicitário de destaque na Times Square. O aluguel da tela gigante é estimado entre 300 mil a 400 mil dólares por mês. Em seu primeiro dia de transmissão, um grupo tibetano protestou, dizendo que a agência de censura do PCC não é bem-vinda na cidade de Nova York. É a fonte de informação oficial que tem a redação totalmente controlada pelo governo chinês e pelo Partido Comunista, que dito que eles podem publicar utilizando Xinhua basicamente como uma ferramenta para canalizar a versão do partido sobre os eventos na China. O PCC chama esse outdoor de tela da China, que representa a tática Dai Weichuan do regime, ou Grande Campanha de Propaganda no Exterior. Esse plano de expansão de mídia de vários bilhões de dólares foi a resposta de Pequim a um revés para o PCC. Durante as Olimpíadas de Pequim, em 2008, o PCC estava ansioso para melhorar sua imagem internacional, mostrando ao mundo que a China poderia sediar os Jogos Perfeitos. Por trás das cenas, o PCC estava abusando cada vez mais dos direitos humanos e silenciando dissidentes.
Após quase 2 semanas de manifestações violentas, políticos e grupos de direitos humanos de todo o mundo pediram um boicote às Olimpíadas de Pequim. Funcionários envergonhados do PCC acreditavam que isso aconteceu porque sua própria mensagem não estava sendo ouvida o suficiente fora da China. Então eles precisavam de uma voz maior. Em 2009, o PCC investiu o valor de 6,6 bilhões de dólares na grande campanha de propaganda no exterior, para alimentar a expansão global de seus porta-vozes oficiais e abafar as vozes da mídia ocidental. O PCC não apenas buscava melhorar sua imagem ao redor do mundo, mas também promover uma estratégia de expansão do seu poder no mundo. Quando a crise financeira internacional começou em 2008, parecia que naquele momento muitos países estavam buscando ajuda financeira da China e consideravam-na sua porta de saída da crise. Portanto, o PCC estava cheio de confiança naquele momento. Internamente, sentiu que era necessário fortalecer seu domínio totalitário. No exterior, também viu uma oportunidade de expandir seu poder no estrangeiro e estabelecer uma ordem comunista de acordo com a vontade do PCC. Obviamente, o PCC ainda não tem como enfrentar os Estados Unidos no poder militar, por isso adotou o método da guerra de informação. Existe a guerra de informação, que é muito mais sutil, e é assim que você molda as percepções de seu oponente. E existem muitas modalidades diferentes usadas para atingir esses fins. Para um país alcançar seus objetivos políticos, manipulando o outro. Como posto avançado de vanguarda dessa campanha global, em 2010 a Xinhua alugou escritórios na Times Square para ser sua sede na América do Norte pelos próximos 20 anos. No ano seguinte, alugou um telão publicitário que tem altíssima exposição e começou a reproduzir vídeos de propaganda. Outro meio de comunicação estatal chinês, o China Daily, entrou na vida dos americanos de uma maneira ainda mais insidiosa. O China Daily, por exemplo, o jornal chinês que é controlado pelo PCC, patrocinado pelo Estado chinês, é deixado na porta do meu escritório, sendo um membro do Congresso, no prédio da Câmara. Isso apenas nos indica o quão poderosa e avançada é a máquina de propaganda chinesa. O China Daily está inserindo um suplemento de várias páginas chamado China Watch, como propaganda paga nos principais jornais, incluindo o The Washington Post e o The Wall Street Journal, há alguns anos. O Partido Comunista Chinês entende que os políticos no Ocidente, ao contrário de lá, devem ser sensíveis à opinião pública até certo ponto, e aumentando sua influência nesses outros meios de comunicação, eles são capazes de moldar as percepções dos Estados Unidos sobre a China comunista, para tornar o público americano menos hostil, facilitando para os oficiais do Partido Comunista Chinês lidarem com os oficiais eleitos nos Estados Unidos. Tentando moldar a narrativa sobre a China, esses anúncios descrevem o PCC como um regime aberto e civilizado, e alegam que as pessoas sob o domínio do PCC desfrutam de prosperidade econômica e liberdade, e que o mercado chinês tem muitas oportunidades de negócios. Na primeira página da inserção, um texto quase imperceptível diz que o conteúdo foi pago pela mídia oficial do PCC. Não se concentre em qual narrativa o Partido Comunista Chinês quer passar. Lembre-se, é um regime comunista dominando a narrativa e controlando a narrativa. Veja as ações deles na última década, ou várias décadas, desde que estão no poder. Quando você olha para um sistema socialista, marxista-leninista ou socialismo com características chinesas, é sempre em prol do benefício do partido. Eles vão esmagar os direitos humanos e os direitos básicos dos indivíduos para atingir seus objetivos, e eles não cometem erros sobre isso. Sabemos o que eles estão fazendo com os uigures no noroeste da China, em Xinjiang. Sabemos o que eles fizeram no Tibete, o que fizeram ao Falun Gong e aos cristãos. O China Daily, patrocinado pelo Departamento de Propaganda do PCC, foi registrado como um agente estrangeiro no Departamento de Justiça em 1983. Novos documentos registrados no Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 1º de junho mostram que durante um período de 3 anos, a partir de novembro de 2016, o China Daily pagou mais de 4,6 milhões de dólares ao The Washington Post e quase 6 milhões de dólares ao The Wall Street Journal. É muito difícil para os jornais sobreviverem na era digital. O Partido Comunista Chinês consegue publicar muitas informações nesses jornais por pagar muito dinheiro.
As pessoas de muitos países não sofreram diretamente com o governo do Partido Comunista, e eles não sabem o quão maligno é o PCC, portanto é mais provável que os ocidentais aceitem as histórias contadas pelo PCC antes de serem lesados por ele. Então, conhecemos a Alemanha nazista e Joseph Goebbels. Portanto, a guerra de informação está presente há muito tempo. Agora o ambiente midiático mudou, a maneira como as pessoas absorvem e consomem informações, com que rapidez, como são disseminadas, é muito diferente dos métodos do início do século XX. Mas o objetivo é o mesmo, moldar as percepções de seus oponentes sobre você e minar a vontade deles de enfrentá-lo. A imprensa livre nos Estados Unidos ajudou o mundo a entender a verdadeira natureza do PCC no passado. Em 1989, quando o exército do PCC lavou com sangue o movimento pela democracia da Praça da Paz Celestial, os repórteres ocidentais arriscaram as suas vidas e capturaram imagens da luta do povo chinês contra a tirania. Em 1997, a mídia dos Estados Unidos expôs a venda de órgãos humanos patrocinada pelo PCC, de prisioneiros executados para transplante médico. Com o livre fluxo de informações, a máquina de propaganda do PCC não seria capaz de competir, mesmo que funcionasse com capacidade total. Por esse motivo, o PCC preparou outra ferramenta para sua grande campanha de propaganda no exterior: censura estrangeira. O governo chinês e oficiais chineses dentro da China tentando obstruir nossos correspondentes de cobrir certas histórias ou intimidando fontes e, portanto, tornando mais difícil para eles relatarem informações sobre vários aspectos do que está acontecendo na China que o governo chinês não quer que saibam. Em 2012, depois de publicar matérias investigativas que expõem as enormes riquezas dos funcionários do PCC, o The New York Times e a Bloomberg tiveram seus sites bloqueados na China e os vistos de seus repórteres foram negados. Um ano depois, a Bloomberg deixou de publicar uma matéria investigativa sobre os laços financeiros de um alto funcionário do PCC. Em 2018, o PCC prendeu os parentes de pelo menos 5 repórteres, depois que esses jornalistas da Rádio Ásia Livre cobriram as violações de direitos humanos em Xinjiang. Em 2019, o PCC ameaçou a empresa de dados Refinitiv, parceira da agência de notícias Reuters, com suspensão de serviço na China, caso a Refinitiv não removesse histórias relacionadas ao massacre da Praça da Paz Celestial. A Refinitiv acatou a exigência. Além disso, o PCC expulsou pelo menos 19 jornalistas estrangeiros nos últimos 12 meses, e cerca de 82% dos jornalistas estrangeiros dizem ter sofrido interferência, assédio ou violência ao relatar na China no ano passado. O PCC até estendeu essa interferência ao exterior. Diplomatas chineses tentam interferir regularmente com a mídia nos Estados Unidos, especialmente de idioma chinês, mas não apenas. Isso envolve intimidar repórteres, pressionando os executivos para reclamar sobre histórias específicas, intimidando empresas que tentam exibir anúncios em mídias da comunidade local chinesa. Acho que se o objetivo é tentar incentivar a censura ou fazer com que certas mídias pensem 2 vezes sobre relatar determinados problemas ou tópicos, ou fazer com que os anunciantes pensem 2 vezes sobre fazer publicidade em um veículo de notícias específico. Mas eles não têm liberdade de silenciar aqueles que discordam deles, ou apresentar a linha do Partido Comunista Chinês como única perspectiva correta. A censura da fala é abrangente e, em algum momento, pode ser mortal. Quando a SARS eclodiu na China em 2003, o The Wall Street Journal e a Time Magazine relataram sobre o médico chinês Jiang Yanyong, que expôs o encobrimento dos funcionários do PCC sobre a epidemia. Os relatórios atraíram atenção global e especialistas da OMS rapidamente foram à China para investigar a situação. Eles acabaram confirmando o encobrimento do PCC, tomando medidas para evitar que a epidemia se espalhasse ainda mais longe. 17 anos depois, a máquina de censura do PCC amadureceu. No início do surto de vírus, o PCC ordenou que os médicos chineses não aceitassem entrevistas de nenhuma mídia. A OMS não investigou as informações fornecidas pelo PCC e baseou nelas as suas recomendações, levando à disseminação global da epidemia. Enquanto isso, a maioria das mídias nos Estados Unidos citou diretamente os dados do PCC, mesmo depois de terem sido expostos como propaganda e mentira. Ainda hoje, as agências de notícias continuam relatando dados chineses como verdadeiros.
mas raramente mencionam como o encobrimento inicial do PCC deixou o mundo despreparado, custando inúmeras vidas. E, em vez disso, esses meios de comunicação relatam sobre quais lições o resto do mundo pode aprender com o PCC. Eles acham que seus jornais não terão influência se não puderem reportar na China, portanto, desejam desesperadamente agradar o PCC, e têm muito cuidado com o que eles relatam sobre a China, tentando equilibrar suas matérias. Esses são os chamados relatórios equilibrados, que publicam muitas das palavras do PCC ou simplesmente bajulam o PCC. Eu acho que isso viola os princípios mais básicos do jornalismo noticioso. O governo chinês está mentindo sobre o número de mortes, e pelo fato da mídia dos Estados Unidos utilizar essa propaganda, repeti-la como fato, enganando o povo americano, levando-os a acreditar nessa propaganda, isso é anti-americano, e do ponto de vista jornalístico, não é ético abdicarem de fazer suas próprias pesquisas para garantir que as coisas que estão repetindo sejam precisas. Infelizmente, se você está se perguntando o que os jovens universitários pensam, o que os jovens da próxima geração pensam, muitos simplesmente ignoram o fato de que elas são falsas, que é uma mentira. É vergonhoso para a mídia repetir essas acusações, porque você tem uma geração inteira de americanos sendo enganada. Censurando governos. Mesmo enquanto a pandemia continua a se espalhar globalmente, o PCC tenta convencer o mundo a não culpar a China, mas sim elogiar a China. Usando a máquina da grande campanha de propaganda no exterior e contas falsas de redes sociais, o PCC está forçando a narrativa de que o mundo deve agradecer a China. E está tentando convencer os políticos a dizerem isso. O Partido Comunista Chinês me procurou em 2 ocasiões para aprovar uma resolução elogiando-os pelo manuseio do coronavírus. E o que foi mais incomum sobre o pedido foi que eles me forneceram uma resolução pronta. Isso nunca havia acontecido comigo antes. Roth recebeu os 2 e-mails diretamente do Consulado-Geral da China em Chicago, um no final de fevereiro e outro no início de março. Naquela época, a epidemia estava se espalhando pelos Estados Unidos. E a economia dos Estados Unidos também tinha sido gravemente afetada. Eles, de fato, destruíram as amostras inicialmente colhidas dos doentes em Wuhan, onde eles tinham um genoma sequenciado. Eles destruíram tudo isso. Eles destruíram as evidências, eles mentiram, eles esconderam, e eles impediram os pesquisadores de entrar no país. E eles basicamente disseram que não vem evidência de propagação do vírus entre humanos. Ao mesmo tempo, centenas de milhares de pessoas estavam saindo de Wuhan e se espalhando ao redor do mundo. Então, todas essas emoções estão passando por mim, e para ser sincero, eu fiquei completamente enfurecido. E foi aí que eu disse à minha equipe que iríamos enviar uma resposta a eles. Eu disse para enviarem cada palavra dita. Caro cônsul geral, demente. Além da raiva, Roth também tinha preocupações. Ele percebeu como o PCC havia estendido sua influência a funcionários eleitos nos Estados Unidos, e que isso pode até ser uma prática comum. Eu nunca falei com o consulado deles antes, é por isso que torna essa situação muito incomum e assustadora, por eles acharem que esse é um comportamento normal, para que um governo estrangeiro chegue a um estado soberano como Wisconsin e peça a aprovação da resolução. Aqui está provavelmente a parte que deve assustar a maioria. Eles realmente sentiram que não havia problema em fazer isso. Então isso faz você pensar, será que eu sou o primeiro que eles pediram para que uma resolução fosse aprovada? Eu acho difícil de acreditar que eu fui o primeiro. O Senado do Estado de Nova York aprovou uma resolução em 18 de junho de 2019, designando 1º de outubro como o Dia da China. 1º de outubro é o aniversário da tomada do poder da China pelo Partido Comunista, em 1949. Huang Ping, o cônsul-geral chinês em Nova York, foi convidado a testemunhar a adoção da resolução. Muitos grupos chineses no estado de Nova York protestaram contra a resolução, entre eles, grupos oprimidos pelo PCC. Eles temiam que a resolução melhorasse a imagem do PCC no estado de Nova York.
Um mês antes do estado de Nova York aprovar a resolução, as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China entraram em colapso, porque o PCC não estava disposto a assumir compromissos legais para proteger direitos de propriedade intelectual. Algumas autoridades federais pediram um aumento das sanções contra o PCC. Naquele momento, o gesto amistoso do estado de Nova York direcionado ao PCC foi imediatamente elogiado pelo ministro das Relações Exteriores da China. Desde que o presidente Trump chegou ao poder, especialmente durante a guerra comercial sino-americana, os dois partidos chegaram a um consenso sobre o PCC. Então, o PCC mudou seu foco para os governos estaduais, porque os governos estaduais não têm pessoal dedicado à diplomacia estrangeira. E as pessoas no nível estadual são muito menos vigilantes em relação ao PCC. Além disso, o entendimento da natureza do PCC não é tão bom quanto o das pessoas do governo federal. O PCC realmente deseja que algumas resoluções sejam aprovadas no nível estadual, que é menos fiscalizado, para criar um ambiente propício para si mesmo, enquanto exerce pressão sobre o governo federal. O estado de Nova York, que foi duramente atingido pela pandemia, tem mais trocas econômicas e culturais com o PCC do que qualquer outro estado dos Estados Unidos. De acordo com a Câmara de Comércio Geral da China, 50,9 bilhões de dólares em investimentos da China foram injetados em Nova York de 2011 a 2017, muito mais do que qualquer outro estado. O governo do estado de Nova York declarou em 2017 que o desenvolvimento das relações sino-americanas é uma de suas principais prioridades. O PCC mapeou todos os políticos do país, desde os governadores até os legisladores estaduais. Portanto, não são apenas políticos de nível nacional. E eles mapearam quem é mais gentil com o PCC ou até gosta deles, quem é moderado, ambivalente ou hostil em relação a eles. E eles desenvolveram maneiras de manipular todos nós. Considerando que, se você só quer ganhar dinheiro e trazer empregos para o seu estado, tudo bem então. Podemos estabelecer um acordo, mas nunca diga o nome de Taiwan, nunca critique Xi Jinping. Nós garantiremos que nosso pessoal do partido invista em negócios em seu estado. Estará o regime comunista censurando as observações de autoridade dos Estados Unidos? Uma maneira do regime fazer isso é através de seus relacionamentos com as cidades irmãs. De acordo com o PCC, as cidades irmãs trazem maiores trocas culturais, econômicas e cooperação. No entanto, essa cooperação às vezes está cheia de armadilhas. Quando Praga, capital da República Tcheca, assinou um acordo de cidade-irmã com Pequim em 2016, concordou em aderir à política de uma só China, ou seja, reconhecer Taiwan como parte da China. Isso foi exposto por autoridades municipais recém-eleitas no ano passado. O novo prefeito rejeitou a inclusão dessa política no acordo entre as cidades e quis remover o acordo de uma só China. Ele disse que seu país não deve se afastar das vítimas de injustiça. O PCC imediatamente ameaçou Praga com o rompimento de relações diplomáticas, com a interrupção de voos e redução de ajuda financeira. A cidade de Nova York, como Praga, também assinou um acordo de cidade-irmã com Pequim. O cônsul-geral da China em Nova York enviou uma carta no mês passado ao porta-voz de um legislador desse estado. Aqui está o que a carta diz em parte. Como todos sabemos, Taiwan faz parte da China. Evite se envolver em qualquer contato oficial com Taiwan, incluindo o envio de mensagens de felicitações aos oficiais eleitos. Um representante do Partido Comunista Chinês na cidade de Nova York enviando uma carta oficial pedindo que um funcionário americano eleito não possa exercitar seu direito à liberdade de expressão. Isso não é um evento único, está acontecendo em todo o país. O abuso da chamada amizade vai ainda mais longe. A Associação para a Defesa de Direitos Humanos e Liberdade Religiosa publicou um documento interno do PCC, emitido pelo Comitê do Partido da província de Henan, de março de 2017. O arquivo contém o seguinte texto: faça pleno uso do relacionamento com as cidades irmãs no estrangeiro para espremer o espaço do Falun Gong em suas atividades no exterior. O Falun Gong é uma popular prática espiritual tradicional chinesa. A prática tem sido fortemente perseguida pelo PCC desde 1999, porém é praticada livremente em todo o mundo. O documento da província de Henan revela algo mais. Como os comitês provinciais do partido não têm autoridade para formular política externa, significa que a ordem veio do Comitê Central do PCC.
Isso mostra que o PCC está tentando exportar sua perseguição à liberdade de crença via seu relacionamento com as cidades irmãs. O PCC exportou implicitamente seus valores e influência para os Estados Unidos. Esse é um tipo de soft power que força ou influencia os Estados Unidos a abandonar seus valores sem saber disso. Isso foi danoso aos princípios que fundaram os Estados Unidos. O povo dos Estados Unidos nunca sofreu tanto dano durante a sua história, nem mesmo durante a Guerra Fria. Isso é tudo subversão e infiltração para controlar a narrativa e controlar ações nos Estados Unidos e enfraquecer o país. Até março de 2019, os Estados Unidos e a China têm 227 acordos entre cidades irmãs e 50 acordos bilaterais entre estados americanos e províncias chinesas. O governo chinês tem sido metódico na maneira como analisa o nosso sistema. Nosso sistema, que é muito aberto, do qual nos orgulhamos muito, ele avaliou nossas vulnerabilidades e decidiu explorar nossas liberdades para obter vantagens sobre nós, no nível federal, estadual e local. Censura acadêmica. Outro cavalo de Troia entrou nos Estados Unidos sob a bandeira das trocas culturais em 2004. Faz parte da guerra do PCC contra a liberdade de pensamento. Eles são chamados Instituto Confúcio. Financiados por Pequim, os Institutos Confúcio trabalham com universidades e escolas dos Estados Unidos e são promovidos como centros para ensino do idioma e da cultura chinesa. Mas, na verdade, eles executam uma agenda política mais subversiva. Eles nutrem a linha do Partido Comunista Chinês em tudo. Eu realizei pesquisa em 12 institutos Confúcio nos Estados Unidos. E quando conversei com a diretora chinesa em um Instituto Confúcio na Universidade de New Jersey, eu perguntei a ela o que diria se um aluno perguntasse sobre a Praça da Paz Celestial e o que aconteceu lá. Sua resposta foi que ela mostraria uma foto e apontaria a bela arquitetura. Essa é a coisa mais importante da Praça da Paz Celestial, a arquitetura. Sabemos que lá ocorreu um grande evento histórico e que os alunos precisam aprender sobre isso. Mas você não aprenderá sobre isso nos institutos Confúcio. O PCC abriu 541 institutos Confúcio em mais de 100 países ao redor do mundo. Cerca de 15% deles estão nos Estados Unidos, o maior número em qualquer país. Somente nos Estados Unidos, o Partido Comunista Chinês investiu pelo menos 158 milhões de dólares em institutos Confúcio, incluindo custos de montagem e operacionais, salários de professores e materiais didáticos. O dinheiro vem de Hanban, o órgão supervisor do Instituto Confúcio, que está sob o Ministério da Educação do PCC. O governo chinês se reserva o direito de vetar qualquer material ou programa do curso. Colocando em perspectiva, este é o governo estrangeiro que diz a uma faculdade ou universidade que se pode ou não ser ensinado em seu próprio campus. Rochelle Peterson, diretora de políticas da Associação Nacional de Acadêmicos, visitou 12 institutos Confúcio nos Estados Unidos para conduzir um estudo de caso, mas nenhuma das universidades americanas estava disposta a lhe mostrar seu contrato com a Hanban. Depois de entrar com uma ação utilizando a Lei de Liberdade de Informação, ela conseguiu 8 contratos e entendeu por que o PCC queria mantê-los em segredo. Termos contratuais incluem: os funcionários chineses dos institutos Confúcio, mesmo nos Estados Unidos, devem obedecer às leis do Partido Comunista Chinês. Hanban tem o direito de avaliar o desempenho dos professores do Instituto Confúcio nos Estados Unidos. As universidades e funcionários dos Estados Unidos não devem manchar a reputação do Instituto Confúcio. Caso contrário, toda a cooperação e financiamento serão encerrados. O objetivo é sinalizar para faculdades e universidades que tipo de comportamento é desejado pelo governo chinês e que tipo de comportamento é necessário para manter os benefícios financeiros e a parceria com a China. Com o Instituto Confúcio como ponta de lança, o PCC concedeu vários subsídios para as universidades dos Estados Unidos que hospedarem os institutos, enviou milhares de estudantes chineses que pagam as mensalidades integrais e convidou os administradores de universidades do país a viajarem de graça para a China. Quando eu falei com os professores universitários que trabalhavam em universidades como institutos Confúcio, eles sentiam a pressão vindo diretamente de seus supervisores e reitores.
A pressão vem de observarem o que dizem, pois o governo chinês está ouvindo e também porque sua universidade está de olho. E as universidades querem manter o fluxo do dinheiro vindo da China. Além disso, as práticas de contratação da Hanban incluem disposições que discriminam certas crenças. Isso é completamente contrário às leis e valores americanos. O Partido Comunista Chinês acabou com a cultura tradicional chinesa na China continental. Em vez disso, substituiu a cultura tradicional pela cultura do Partido Comunista. Portanto, o intercâmbio cultural está, na verdade, exportando a cultura do Partido Comunista para o mundo. A cultura do PCC não é apenas contrária aos valores dos Estados Unidos, mas também aos valores universais do mundo. Se esse intercâmbio cultural for aceito de forma ingênua, na verdade estará ajudando o PCC a minar os valores dos Estados Unidos. Atualmente, dos mais de 80 institutos Confúcio nos Estados Unidos, um total de 12, ou quase 15%, está no estado de Nova York, excedendo em muito qualquer outro estado. Quando fui à Universidade Alfred, tive que solicitar permissão com antecedência para ir à universidade e visitar o Instituto Confúcio. E descobri que quando cheguei ao campus e tentei participar de uma aula, o reitor da universidade me chamou pessoalmente e me escoltou para fora do campus. Eu fiquei profundamente alarmada e chocada com o fato do Instituto Confúcio ter estabelecido uma filial do governo chinês no campus. Mas lembre-se, muitas das gerações mais antigas dos Estados Unidos tinham idade suficiente para saber da União Soviética. Eles tinham idade suficiente para se lembrarem dos países em ruínas sob regimes comunistas e socialistas, mas muitos jovens não se lembram disso. Eles não estão conscientes do que está acontecendo lá, e por causa disso, é mais provável que caiam nos esforços de propaganda em comparação com as gerações mais velhas. Os regimes comunistas e outros totalitários tentam criar um homo soviéticos ou homo comunísticos para que as pessoas pensem ou parem de pensar e apenas aceitem o que o partido diz estar certo ou errado. Pequim sabe que as crianças de hoje são os líderes de amanhã. A competição pela China está acontecendo e está acontecendo nos seus estados e é uma corrida para atacar as liberdades básicas que cada um de nós valorizamos. É uma luta entre liberdade e totalitarismo, entre as pessoas que têm a opção de fazer o que querem com as suas vidas e pedir que alguém lhes diga o que devem fazer e como devem viver. E é por isso que quando olho para o povo chinês, eu nos vejo neles. Mas também sei que, no fim das contas, se você olhar para a história, o correto sempre vence. A Declaração de Independência dos Estados Unidos diz: consideramos essas verdades evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Agora, esses direitos concedidos a nós pelo Criador estão sendo silenciosamente erudidos. É um confronto entre comunismo e valores universais, entre totalitarismo e autoritarismo contra liberdade e democracia, entre o materialismo ateísta e os direitos nos dados por Deus. A guerra ideológica está sendo travada em nossas vidas cotidianas. A censura e a propaganda romperam silenciosamente a linha de defesa da verdade. E o inimigo invisível, o vírus do PCC, marchou sem encontrar resistência. Agora, nos encontramos em uma encruzilhada e precisamos decidir: continuar dormindo na escuridão ou acordar e seguir nossas consciências, defendendo os direitos que nos foram concedidos por Deus.